Princípios da família cristã. Fala comigo, princípios da família cristã. Amém, gente? Então, abra comigo também nosso texto-chave, Salmo 128, versículo 1. Salmo 128 é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus, que fala da importância do temor do Senhor e da felicidade também no lar. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que é o Monte Sião, lá em Jerusalém, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém? Esse trecho tem tudo a ver com o que nós vamos iniciar. Nada melhor do que falar sobre família, sobre relacionamentos, sobre afetos, sobre a importância da família para o coração de Deus, gente. Então, nesse primeiro semestre nós vamos trabalhar com temas elementares, fundamentos. E um dos grandes fundamentos, por isso nós escolhemos de forma, com intuito, de entender que família é um dos grandes fundamentos da vida cristã. Sim ou não, gente? Sim, é. E nós vamos entender isso. Aqui a Bíblia está dizendo: bem-aventurado, abençoado é aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos. Caminhos na Bíblia significa escolhas, decisões que nós fazemos na nossa vida. A Bíblia tem essa promessa do versículo 2, que do trabalho das nossas mãos comeremos, vai haver provisão, feliz seremos, teremos felicidade e tudo nos irá bem. Ou seja, teremos sucesso, conquistaremos os nossos sonhos, realizaremos aquilo que Deus tem para nós e com a graça de Deus teremos um lar e uma família abençoada. Amém, gente? Glória a Deus. Quem quer ter uma vida emocional, afetiva, um lar, relacionamento com filhos, quem é casado com o seu cônjuge, quer ter uma vida abençoada, está aqui. É o grande segredo, é o Salmo 128. Tem condições, mas também tem as promessas de Deus para a nossa vida. Então nós vamos ver vários pilares, vários princípios que tem a ver com a família. Todo mundo está me escutando bem, gente? Amém? Tá legal aí? Então vamos lá, tá? Primeiro, o tema, princípios da família cristã. Vamos iniciar nossa jornada aqui. E vamos trazer primeiro uma visão bíblica do que é a família no coração de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Gênesis de 1 a 2, vocês conhecem, é o início de todas as coisas, é o princípio de todas as coisas. A família aqui é apresentada como um projeto divino, Deus criou o homem, a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, para que através da família, a família refletisse a glória, a graça de Deus. E com o casamento heterossexual como alicerce. Pode ver, já está desde o início aqui, Gênesis 2, 24. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, então nós já vemos pai e mãe aqui, e se unirá à sua mulher. Então nós vemos casamento, não existe homossexual aqui, é heterossexual, entre um homem e uma mulher, gerados por pai e mãe. Então nós vemos claramente a família apresentada como um projeto de Deus para a sociedade, para o mundo dos humanos. Efésios 5, 22 a 31, a gente lê muito isso aqui, principalmente quando a gente está ministrando o casamento. Fala da relação de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, e de como essa relação de Jesus com a igreja deve ser um reflexo também dentro das famílias, dentro dos casamentos, do amor do esposo pela esposa. Um esposo que, assim como Cristo, lavou a sua noiva, a igreja, pela palavra, se entregou a ela para purificá-la. Assim também os maridos devem amar as suas esposas,
de tal maneira, e as esposas honrarem os seus maridos. Amém? Acho lindo esse trecho que a Bíblia diz que o marido que ama a sua esposa ama uma extensão de si mesmo, por tabela ama a si próprio. Então o marido que não ama a sua mulher, ele é um sinal de que ele não está bem com ele mesmo. Porque se ele compreendesse que a esposa é uma extensão dele mesmo, ele entenderia que tudo que ele faz de bem para ela, e ela para ele, vice-versa aqui, por tabela vai bater e vai voltar. Sim ou não? Então, se eu tratar com dignidade, com amor, com respeito o meu cônjuge, automaticamente eu serei feliz, serei bem-aventurado, assim como é aqui o Salmo de número 128. Tá bom? Então, Efésios 5, Paulo, no Novo Testamento agora, Paulo compara o amor conjugal ao de Cristo pela igreja, enfatizando 3 coisas aqui, ó. Fala comigo: mutualidade, respeito e sacrifício. Totalmente contrário com a nossa sociedade atual, né? A nossa sociedade, o individualismo impera. Cada um só pensa em si, cada um só quer ter razão. Eu sei mais do que você, eu estou certo, você está errado. Mas o que a Bíblia ensina é que família, casamento é mutualidade. O que importa é o bem comum. Não é o que eu penso ou o que ela pensa, é o que os dois pensam juntos. É a sinergia entre os dois, a mutualidade é o que traz benefício para a família. Amém? Outra base aqui do casamento é o respeito, gente. Sim ou não, gente? Onde não existe respeito, não tem fundamento. Vai ser 2 pecadores se debatendo, né, urrando, sofrendo, padecendo, para tudo quanto é lugar. E não é isso que Deus quer. E por último aqui nós vemos a palavra sacrifício. Amar é se sacrificar. Amém, gente? Vamos falar junto? Fala comigo. Amor é mutualidade, respeito e sacrifício. Quem ama, valoriza aquilo que é do outro, aquilo que é do bem comum, valoriza e respeita o outro, valoriza e se sacrifica em prol da outra pessoa. Então, nós vamos ver várias virtudes aqui. Inclusive, nós vamos ter um trecho só de virtudes que são desenvolvidas dentro da família. Vamos lá então, gente. A Bíblia também fala da ênfase na educação dos filhos. Será que é importante isso, gente? A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele. A Bíblia também fala que a vara da disciplina afugenta o seu filho do mal e do inferno. Olha só. Então, a Bíblia fala, dá ênfase na educação dos filhos, e Provérbios principalmente trata sobre isso, destaca o papel dos pais na formação moral e espiritual dos filhos. Fala comigo: formação moral e espiritual dos seus filhos, tá bom? Sempre lembrando, gente, que aqui nós não estamos trazendo para vocês um ideal de família perfeita, até porque não existe. Coloca na sua cabeça, não existe família perfeita. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, sim ou não? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quem é casado também, já pisou na bola, já errou, em alguma coisa falhou. Não tem como, gente. Nós somos pecadores. Um casal são 2 pecadores debaixo do mesmo teto, que mantém um casamento pela graça e a misericórdia de Deus. Sim ou não, irmãos? Não é fácil a vida a 2, não é fácil a vida familiar, né? Hoje, eu e o Paulo, nós estávamos viajando lá eu fui para Marechal fazer a inscrição do meu filho, passou em Direito na Unioeste, e fui levar Aí, tá vendo? Glória a Deus. E uma alegria, né, para nós, um orgulho. E é lindo como a gente vê, a gente foi compartilhando dos desafios da vida familiar, da vida conjugal, de lidar com a esposa. É uma realidade. Então nós não estamos trazendo aqui os princípios da família cristã para pagarmos aqui de família perfeita. Não existe família perfeita. Fala comigo. Não existe família perfeita.
mas existe famílias debaixo da graça de Deus. Vocês nunca vão ver o pastor Giovanni pagando de pessoa perfeita. Não, pelo contrário, somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Coloca isso no teu coração. Outro grande pensador, um segundo irmão aqui em Cristo, um grande patriarca da igreja, chamado Agostinho de Hipona, no século IV e no século V, ele diz na sua obra Cidade de Deus, Agostinho via a família como parte da ordem natural criada por Deus. Olha como o diabo é sujo. O diabo quer causar uma desordem na sociedade hoje, tirando a ordem divina que está na família, gente. Vocês estão entendendo? Mas Agostinho também alertava que os laços familiares não deveriam substituir o amor a Deus. São coisas diferentes. Uma coisa trabalha na outra. O amor a Deus vai me fazer amar, respeitar, ter carinho, afeto, mutualidade, respeito, sacrifício por aqueles que estão ao meu redor. Fala comigo. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a minha família. Em terceiro lugar, a igreja. E em quarto lugar, amigos, familiares mais distantes que você tem. Então coloca isso no teu coração, gente. Primeiro é Deus. Nunca troque a tua família por Deus, que você está idolatrando a tua família. Vocês acham que acontece muito isso hoje? Demais. Ah, meu filho é minha vida. Está idolatrando o filho. Tudo pelo meu marido ou pela minha esposa. Você está idolatrando. Não faça isso. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. É Ele quem nos dá fundamento, condição, nos capacita a termos uma família debaixo da graça de Deus. Tá? Então esse alerta a gente vê na vida de Agostinho, um dos grandes personagens da história da igreja. Agostinho de Hipona, no século IV e V, na sua obra A Cidade de Deus. Tá? Ele é um dos maiores teólogos da cristandade. Ele está dentro da filosofia também, Agostinho de Hipona, e também um dos maiores teólogos católicos também, além de teólogos, dentre os teólogos cristãos. Defendia o casamento como um bem, mas via também a virgindade consagrada como um caminho superior para a santidade. É dessa ideia aqui de Agostinho que os católicos começaram a pegar a ideia de que o padre não deveria casar. Tá? Claro que o que ele falou não está errado, está certo também. Tanto se casar, está certo, como defender a santidade, a castidade diante de Deus, também está certo. Sim ou não, irmãos? Sim. Você pode ser solteiro o resto da tua vida, se guardar para Deus, não tem nada de errado com isso. A solteirice também está certo, como também o casamento é um bem. Ninguém é maior do que ninguém, gente. Tá bom? Não pense que alguém é maior do que alguém por causa disso. Terceiro lugar, Tomás de Aquino, um outro grande pensador do século XIII, na sua obra Suma Teológica, ele integrou a visão aristotélica, ou seja, de Aristóteles, né, um dos grandes pensadores gregos, da família como célula da sociedade, a teologia cristã. Daí que a gente trouxe a ideia de que a família é a célula mãe da sociedade. Vamos falar junto? A família é a célula mãe da sociedade. Quem é que trouxe pela primeira vez essa ideia? Tomás de Aquino. Também era um filósofo, era um teólogo, um grande homem de Deus, faz parte dos grandes pensadores do cristianismo, tá? Então nós estamos trazendo conceitos aqui de grandes pensadores acerca do que é a família, da importância da família dentro da história da igreja, mas também dentro do coração de Deus. Ele enfatizou também, Tomás de Aquino, a família como espaço de educação, de procriação e de apoio mútuo, alinhado à lei natural. Olha que coisa linda, 3 coisas que tem que ter numa família: educação, procriação, ou seja, filhos, descendentes, né?
A Bíblia já dizia lá no Gênesis 1 e 2 que nós falamos, crescei, multiplicai. Deus faz questão da multiplicação, da procriação, de gerarmos filhos para a glória de Deus. É um dos objetivos da família, gente. Gerar filhos para a glória de Deus. Não são filhos perfeitos, também vão errar, às vezes fazem besteira, às vezes a gente tem que puxar a orelha. Sim ou não, gente? Quem tem filho aqui sabe. Não é fácil, mas nós vamos ensiná-los, na medida do possível, dentro das nossas limitações, com a ajuda e com o apoio de Deus. Tudo isso aqui depois nós vamos dar em PDF para vocês, tá? Mas é legal anotar. Todo mundo tem caderninho, gente? Caneta? Todo mundo pegou? Alguém não tem? Se alguém não tem, o pastor Giovanni comprou para você, tá? Caneta e caderninho para você anotar. Amados, continuando aqui. Ele enfatizou então a família como um espaço de educação, procriação, apoio mútuo. Isso aqui é muito importante, gente. A família é para se apoiar. Não é para se detonar, não é para ficar criticando, não é para ficar falando mal um do outro. A família deve ser um lugar de apoio, gente. Mútuo, ou seja, uns aos outros. É claro que quando alguém, ali dentro da família está fazendo alguma coisa errada, nós temos direito de nos expressar, de expressar sentimentos, mas sempre com respeito, sempre com honra, nunca com palavrão, sujeira, com a boca suja, desfazendo do outro, jamais. Você pode falar, se comunicar, se expressar sem desonrar. Sim ou não, gente? Você pode expressar sentimentos da tua chateação em algo que te incomodou, mas sem desfigurar e destruir o outro. Sim ou não? E principalmente, gente, nós precisamos nos apoiar. Amém? Será que você tem apoiado as pessoas que estão ao seu redor? Seus filhos, seus cônjuges? Hoje mesmo saí com meu filho, levei ele na melhor churrascaria que tinha na cidade, no caminho lá. Podia ter levado ele num restaurantezinho lá baratinho, é o que geralmente eu faço. Eu sou uma pessoa extremamente simples quando vou comer. Mas daí eu me lembrei, essa fase é importante para ele, acabou de passar no vestibular, é o início de uma jornada acadêmica, eu vou honrá-lo. Para ele perceber que aquela conquista que ele teve é importante para ele e é importante para o nosso coração. Amém? Não foi tão caro, talvez uns 10, 15 reais a mais, 20 reais a mais. Mas a questão é isso, é um ambiente de honra. A família precisa ser um ambiente de honra, em nome de Jesus. Pois também vemos em Tomás de Aquino, um grande pensador cristão, que o casamento para ele era um sacramento, algo sacro, algo santo, que simbolizava também a união de Cristo com a igreja. Fala comigo, casamento simboliza a união de Cristo com a igreja. Quem é que fala sobre isso? O apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 5, que nós mencionamos para vocês, de 22 a 31, Paulo trata o tempo todo da relação de Cristo com a igreja e do homem com a mulher e a mulher com o homem. Casamento é isso, gente. Deve ser isso, um reflexo da relação entre Jesus e a sua igreja. Amém? Continuando aqui, gente. Vamos lá. Depois vem a Reforma Protestante, já no século XVI. Martim Lutero, 1521 ali, nós vemos, Martim Lutero já rejeita a ideia de que o celibato, que era o que a Igreja Católica naquela época, respaldava para a sua liderança, tanto as freiras quanto os padres. Aí Martim Lutero se casa com uma freira. Vocês sabiam disso? Martim Lutero se casa com uma freira. E ele rejeita essa ideia do celibato, que o celibato era superior ao casamento. Não, ele disse que era tão importante quanto
Uns têm vocação para o celibato, ou seja, não se casarem, permanecerem solteiros o resto da vida. Outros já têm a vocação de se casarem. Ninguém é maior do que ninguém, dizia Lutero. E ele defendeu o matrimônio como uma vocação, um chamamento divino e um espaço de santificação mútua, ou seja, um do outro. Presta atenção, gente, através do casamento, a mulher santifica o marido santifica a mulher e os pais santificam os filhos. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo como para Deus a família é algo tão lindo, tão belo, tão maravilhoso? Apesar de ser imperfeito, porque é feito de pessoas imperfeitas. Amém? Para de querer ficar pintando, às vezes nas redes sociais, aquele negócio de família perfeita. Não faça isso, porque senão você vai se frustrar. Só coloque lá aquilo que realmente é real na sua vida. Hoje nós vemos muitas pessoas pagando de família perfeita, e às vezes a gente conhece a história, está próximo das pessoas, e a gente vê que não é bem assim. Que ali, né, já dizia um pensador aqui no Brasil, um teólogo, ele diz, muitas vezes a rede social é a mãe de muita hipocrisia. Sim ou não? Então não faça isso, gente. Não coloque nada lá que fique despertando inveja e ciúme nos outros. Uma coisa que eu aprendi nas redes sociais, não faça isso. Não fique estimulando ciúme e inveja nos outros, não. Guarde a sua felicidade, a sua alegria para vocês. Para vocês não precisam ficar expondo a intimidade da família, do casal. Não faça isso, gente. Não viva uma vida de aparência, para querer aparecer para os outros. Não. Viva uma vida de essência. Amém? Fala comigo, família é uma vocação divina e é um espaço de santificação uns dos outros. Amém? Outro grande reformador, João Calvino, daí que vem o termo, né? Calvinistas, é a grande cisão que tem no movimento protestante. De um lado, os arminianos, dos outros, os calvinistas. Os calvinistas são aqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. E os arminianos creem que a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, que se nós, claro que a gente não perde por qualquer coisinha, tá? Mas que se nós não preservarmos em santificação e honra a nossa vida, esse posicionamento de fé, infelizmente a salvação pode ser perdida, tá? O que tu falou? Anota para fazer no final, tá? Como a gente está gravando é melhor. Se você tiver alguma pergunta, no final a gente abre para perguntas, tá bom? Que a gente está gravando, aí acaba atrapalhando aqui. Beleza? Vamos lá, gente. Só se algo não ficar claro aqui, daí você levanta a mão, pastor, não entendi isso. Aí eu explico, tento explicar melhor aqui. Beleza? João Calvino viu a família como uma pequena igreja. Olha que coisa linda. Ele usa um termo grego chamado eclesiola. Fala comigo, a família é uma pequena igreja. Até porque a igreja é formada de famílias. Olha para a nossa igreja, gente. A nossa igreja é formada de várias famílias. Sim ou não? Sim. E quem ainda não tem uma família, se sente em família no meio do povo de Deus. É o que diz a palavra de Deus. E claro, todos nós temos os nossos laços familiares, é óbvio, tá? Então, a igreja... A família é uma pequena igreja, uma eclesiola, onde os pais deveriam ensinar a fé aos filhos e exercer uma liderança piedosa. Fala comigo, liderança piedosa. Piedosa no sentido de consagrada, dedicada, santificada. Não do teu jeito, mas do jeito de Deus. Não pode ser uma liderança tirânica, né, manipuladora, doentia, pressionar, forçar a barra. Isso não funciona, gente. Tem que ser uma liderança espiritual, uma liderança piedosa, consagrada, debaixo de muita oração, adoração ao Senhor, né? E muita piedade, muita consagração. Vamos lá, continuando.
pensadores modernos e contemporâneos, tá? Então trouxemos agora, fomos lá nos antigos, desde o Gênesis, falamos o que diz o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os patriarcas, os pais da fé, os grandes pensadores ao longo da história, falamos também, né, dos pais da Reforma Protestante, e agora os pensadores modernos e contemporâneos. Alguns para o bem e outros não tão bem, nós vamos ver mais adiante. João Paulo II, né, o Papa, desenvolveu a teologia do corpo, colocando a igreja como uma espécie de corpo vivo, destacando a família como a ícone do amor trinitário. Aí uma pergunta, gente, a família é uma ícone do amor trinitário? Sim ou não, gente? O que é o amor trinitário? Pai, Filho e Espírito Santo. A família, ela precisa ser um reflexo do amor que existe dentro da Trindade? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Sim, é óbvio. O amor sadio é um reflexo do amor divino, do amor da Trindade. Nesses dias eu falei sobre isso no culto. A Trindade, ela vive numa eterna pericorese, uma espécie de festa de amor, num relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a Trindade, essas relações lindas, maravilhosas, nós desejamos isso também para o nosso núcleo familiar. E com a ajuda da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos viver essa grande festa de amor, que é o que significa o termo pericorese. Fala comigo, pericorese. Essa festa eterna, dentro da Trindade, uma festa, uma celebração de amor, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chegou lá, Marcelo, Vitão. Então vamos lá, continuando. Dietrich Bonhoeffer, também um grande pensador cristão, um homem de Deus, escritor de vários livros, um grande pastor, na época da Alemanha, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial, foi perseguido, foi morto, foi martirizado por causa do seu posicionamento contra Hitler. Esse grande pensador cristão, Dietrich Bonhoeffer, na sua obra Ética, ele ressaltou a família como uma comunidade de responsabilidade e cuidado, refletindo o amor de Cristo. Fala comigo, responsabilidade e cuidado. Tá bom? A família deve ser um ambiente, está aqui, ó, se precisar de caneta, caderninho, tá? Bom que vocês vieram, preciosos. Deus abençoe. Então, a família é um lugar de responsabilidade, de cuidado, refletindo o amor cristão. C.S. Lewis, quem já ouviu falar de C.S. Lewis aqui? Levanta a mão. É um grande autor cristão, do início do século XX agora. Ele era contemporâneo, por exemplo, daquele mesmo escritor do Senhor dos Anéis, Tolkien, né? O famoso Tolkien, daquela série O Senhor dos Anéis. Eram amigos, eles dialogavam, eles faziam parte do mesmo clube literário da faculdade de Oxford, lá na Inglaterra. E ele é um grande teórico, um grande literário, um grande teólogo cristão. Fala, Paty, o que você vai falar? Isso, exatamente, é o autor das Crônicas de Nárnia. Para quem não sabe, as Crônicas de Nárnia é uma obra, né, um livro, que se tornou também um filme, que fala sobre os embates, as lutas da vida cristã, utilizando, né, elementos simbólicos. O leão simboliza Jesus, o príncipe simboliza o cristão, e assim por diante, o castelo, né, o lugar é a terra prometida, é o céu. Então, é um livro lindíssimo, é um grande clássico cristão e também um filme, tá? C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, abordou o amor familiar, que ele chama de storge, como expressão natural da bondade de Deus, mas alertou também contra idolatrar laços familiares acima de Cristo. Vamos falar junto? Cuidado com idolatrar laços familiares
acima de Cristo. Vocês acham que já aconteceu isso muito na história da igreja, gente? Sim ou não? Meu Deus. Muita gente troca as coisas de Deus por causa de parente, por causa de cônjuge, por causa de filho. Você não pode fazer isso, gente. O amor a Jesus precisa estar em primeiro lugar. Ele é o fundamento e a base de todos os outros amores e relações que nós temos. Se nós não temos conexão com a fonte do amor, que é Deus, como é que nós vamos nos relacionar bem com as pessoas? Se pegamos alguém, colocamos no primeiro lugar que pertence a Deus, isso se chama idolatria. Vocês estão entendendo, gente? Então, ele alertou contra idolatrar laços familiares acima de Cristo. Vamos lá, princípios comuns da vida familiar, né? Da vida cristã, da família cristã. Primeiro, a família como uma vocação sagrada, gente. A família é uma vocação sagrada. É sagrada, sim ou não, gente? É um espaço de formação moral, espiritual e afetiva. Hoje nós vemos, né, muitos pais terceirizando a educação dos seus filhos. Eles pegam os seus filhos, né, o Rafa está aqui, é um dos professores lá da Educare, jogam os filhos na escola e os professores que se virem para educar eles. Irmãos, a educação moral, ética e espiritual deve ser dada por quem? Pelo papai e pela mamãe. Não é nem pelo avô e pela avó. Eles podem até prestar um auxílio, caso os pais faltem nessa situação. E devem, claro, ser uma boa referência e, vamos dizer assim, em segundo plano, um auxílio na educação secundária dos filhos, na questão moral, ética e espiritual. Sim ou não? Mas de quem é a responsabilidade, gente? Da educação moral, espiritual e afetiva dos filhos? Dos pais. Afetiva, gente, olha aqui a mulherada, principalmente da mãe. A mãe é que traz toda aquela sensibilidade afetiva, o aspecto afetivo dos filhos, a sensibilidade com relação a outras pessoas, com relação ao mundo ao seu redor. Quem passa é a mãe. O pai, ele auxilia na definição do destino e projeta os filhos para voarem para o mundo. Que a mãe, a tendência é colocar debaixo da asa, proteger, né, e eternamente guardar e cuidar. E passa ali, né, a questão afetiva, sentimental dos filhos. Não tem problema nenhum. Mas os pais, principalmente o pai, é o principal responsável na definição da identidade sexual dos filhos e principalmente projetarem os filhos para o seu destino. Vamos falar junto? Papai gera a identidade sexual e projeta para o destino. E a mamãe gera sensibilidade e capacidade afetiva na vida dos filhos. Vocês podem ver, gente, homens e mulheres, né, crianças que tiveram dificuldade na relação com suas mães, elas se tornam pessoas extremamente tóxicas na fase adulta. Sim, porque houve uma carência, uma falta dessa carga afetiva sensorial que as mães passam para os filhos. E a mesma coisa os pais, quando faltam na sua educação, né, claro que tem mães que conseguem, pela graça de Deus, com a ajuda do Senhor, fazer os dois papéis. Sim ou não, gente? É claro que existem mulheres aí valiosas, preciosas, que conseguem fazer os dois papéis, mas quem deveria fazer? O homem. A identidade sexual e projetar para o destino, quem deveria fazer seriam os homens. Ok? Amém, gente? Alguma dúvida até agora?
Pode fazer uma pergunta. Se lembra ou não? Bem alto. Vai. Certo. Quem fez isso? Sim, Lutero, infelizmente, no aspecto de tratar dos judeus, ele escreveu algumas coisas equivocadas, tá? Então, nem tudo que Lutero escreveu é bom. Tem alguns aspectos das obras de Lutero, principalmente com relação aos judeus, que não foram legais e acabaram causando isso aí que você mencionou, tá bom? Então, Lutero, a maioria, 95% que escreveu, foi maravilhoso. As obras de Lutero é uma referência no mundo protestante até hoje. Sim ou não, gente? Sim, né? Principalmente na igreja luterana, igreja do pastor Irã. Né? Você vê que toda vez que ele fala de Lutero, ele fala, coloca a mão no coração. Mas assim, gente, como ser humano falho, dentro das suas percepções, principalmente pela raiva que ele tinha ali, na sua época ali, das questões dos judeus, que na época de Lutero era quem detinha a maior parte do dinheiro, eram os banqueiros, que faziam empréstimos, às vezes com juros exorbitantes. Ele criou meio que uma raiva de judeus e escreveu algumas obras, se eu não me engano, 1 ou 2 livros, que pega pesado com os judeus, e depois foi usado na Segunda Guerra Mundial contra os judeus também, tá? Não só Lutero. Nietzsche fez isso, Marx fez isso, mas Lutero também foi infeliz em algumas colocações acerca dos judeus, tá? Não no todo. Em alguns momentos ele foi indelicado, infeliz, impreciso com relação a isso, tá bom? Mas pelo menos 3 teóricos influenciaram muito a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Lutero foi um deles, e vocês sabem que na Alemanha o luteranismo é proeminente. Sim ou não, gente? Sim. A igreja luterana é a maior igreja da Alemanha. Depois é que vem a católica. Nietzsche também foi um filósofo terrível, foi um dos grandes teóricos de Adolf Hitler e dos seus pensadores, e Marx também falou coisas pesadíssimas sobre os judeus. Então são os 3 grandes teóricos que influenciaram a vida de Hitler, tá bom? Que causou toda aquela lástima e toda aquela desgraça na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando para cá, gente, a família como vocação sagrada. Fala comigo, a família é uma vocação sagrada. E como toda vocação, nem todo mundo tem um chamado para constituir uma família. Não significa que ele não faça parte de uma família. Às vezes aquela pessoa faz parte de uma família, é membro de uma família, mas ela decide dizer, não, eu não quero constituir família. Ela tem liberdade para isso, tá? O próprio apóstolo Paulo, né, nos seus escritos, principalmente 1 Coríntios 7, ele diz que, olha, se possível fosse, eu gostaria que vocês fossem igual a mim. E Paulo ou era viúvo ou era divorciado, tá, gente? É o que diz os estudiosos. E ele se dedicou muito mais à obra do Senhor, ao trabalho missionário, porque ele não tinha uma família constituída. Mas tinha muita sabedoria, graça e capacidade de compreender, entender e ensinar acerca de família. Estudiosos creem, né, os eruditos acreditam que Paulo ou era viúvo ou era divorciado. Porque o entendimento que ele tem acerca da família, por mais que depois ele fez um voto, né, e não quis casar, quis ficar sozinho, apesar de ter o direito disso, por causa da sua missão, da sua vocação, ele continuou como apóstolo dos gentios, viajando por todo lado. E vocês sabem que a questão familiar complica nesse caso de uma vida missionária. Sim ou não, gente? Sim. Você tem que dar atenção para a esposa, para os filhos. Não pode sair meses e não voltar, isso não existe. Complica, pode arruinar e destruir a família.
Por isso que Paulo fez esse voto, que a Bíblia chama de eunuco. Fala comigo, eunuco. Até meio esquisito, né, esse nome, mas é uma posição de castidade, onde a pessoa se separa para Deus e diz: eu quero ser solteiro o resto da minha vida e vou servir a Deus, vou ter mais liberdade para servir a Deus. Paulo fala sobre isso e incentiva as mulheres virgens, os homens virgens, né, as pessoas que estavam numa condição de castidade a permanecerem assim, mas caso estivessem se abrasando, né, não se aguentando, e tiverem uma vocação para isso, aí sim constituíssem uma família. Amém? Segundo princípio aqui, gente, casamento como aliança. Fala comigo, casamento é uma aliança. Então ela é muito mais do que um contrato, gente, social, né? Eu só fui ali e casei no civil. Tudo bem, tem a sua importância o casamento no civil, sim ou não, gente? Pela questão legal, pela questão social, mas o casamento é muito mais do que um contrato social. É uma aliança, é um compromisso diante de Deus e diante das pessoas. Fala comigo, casamento é um compromisso, é uma aliança diante de Deus e diante das pessoas. Lá em Malaquias a Bíblia diz: olha, eu vi o juramento que você fez com a mulher da tua mocidade lá atrás, eu vi. Deus é testemunha dessa aliança. Deus foi testemunha, Deus viu. Deus viu as palavras que você fez para o seu cônjuge. Deus viu. É claro que infelizmente não estamos no mundo perfeito, estamos num mundo imperfeito, que às vezes acontece o rompimento das alianças, ou por abandono, ou por adultério, ou por N fatores que a gente sabe. Mas do ponto de vista de Deus, casamento é uma coisa muito séria. Casamento não é um contrato, casamento é uma aliança. E aliança é uma palavra empenhada, é um compromisso de fidelidade, é um compromisso de honra com aquela pessoa que você empenhou essa aliança. Vamos lá, papéis complementares. Nós vemos isso no casamento, gente? Sim ou não? Sim. Marido e mulher são diferentes, mas se complementam. Nós vemos aqui, dentro do contexto da família, valorização da maternidade e da paternidade e do cuidado intergeracional, gente. Das gerações que vêm através dos filhos. Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus de legado. Deus é um Deus de continuidade. Os seus filhos são a extensão de você mesmo. Amém, gente? Quem é papai e mamãe aqui? Levanta a mão. Fala assim: os meus filhos são uma extensão de quem eu sou. Fala comigo, Deus é um Deus geracional. É um Deus de legado familiar. Tem um juiz norte-americano que ele diz que cada família que se forma é uma pequena nação. Por isso que família é uma coisa muito séria para Deus, gente. Porque cada nova família que se forma, potencialmente, pode se tornar uma nação. Sim ou não? Tanto é que todas as nações antigas da terra, elas surgiram do quê? De casamentos, de famílias. Sim ou não? Sim. Da família de Abraão, com Sara, veio a nação de Israel. De Abimeleque e as suas esposas lá, ele era meio doidão, vieram os amalequitas. E assim por diante. De todas as primeiras famílias lá vieram nações. E as nações se espalharam por toda a terra. Fala comigo, cada família é uma pequena nação no coração de Deus. Olha que coisa linda, gente. Isso é lindo. É uma pequena igreja, mas também potencialmente pode se tornar uma grande nação.
E Deus é um Deus intergeracional, tá bom? Por isso ele valoriza a maternidade, ser mãe, mas também valoriza a paternidade, ser pai e ser mãe. E os papéis dos dois são complementares. Vocês não precisam guerrear, vocês não precisam provar quem tem a razão. Quem tem a razão nunca é eu e você, é Deus. Amém? Para com esse negócio de querer mostrar quem tem razão. Não, quem tem razão é Deus. Ele tem sempre a razão. É a palavra de Deus. Vamos lá, desafios modernos, tá? Alguns pensadores atuais, infelizmente, depois nós vamos tratar melhor sobre isso. Alguns pensadores atuais discutem questões como divórcio, sexualidade, tecnologia e individualismo, sempre buscando equilibrar misericórdia e doutrina, tá? Então, é uma das coisas que está muito em voga hoje, a questão do divórcio, a questão da sexualidade, a questão da tecnologia. O individualismo é um dos grandes inimigos dos dias atuais, e sempre tudo isso buscando, né, o equilíbrio de misericórdia e doutrina. Doutrina aqui, no caso, doutrina cristã. Tá bom, gente? E para fechar aqui, ó, críticas e debates no mundo pós-moderno. Alguns teólogos questionam visões tradicionais de gênero e família. Nós vemos muito em voga hoje, sim ou não, gente? As pessoas querendo destruir o conceito de família tradicional. E eles estão tirando esse conceito de família e colocando o seguinte conceito. Eles já não chamam de família, eles chamam de modos de vida. Olha só como é sutil. Eles tiram a palavra família, porque geralmente família está ligado a uma visão judaico-cristã, sim ou não, gente? De um homem com uma mulher gerando filhos para a glória de Deus, e aí começa a inventar diferentes modos de vida. Eles querem acabar com o dia dos pais, querem acabar com o dia das mães, querem acabar com os fundamentos da sociedade ocidental, cuja visão predominante é a judaico-cristã. Amém? Infelizmente vemos isso. Propondo reinterpretar à luz da justiça social e da contemporaneidade o conceito de família, né? Teólogos já que estão debaixo de influência negativa, filosofia moderna, contemporânea, contrária à palavra de Deus, né? A Igreja Católica, por exemplo, mantém forte defesa da família. Isso é uma das coisas boas, né, da Igreja Católica, da família como núcleo central da sociedade. Até o próprio Papa escreveu uma declaração chamada Familiares Consortio, em 1981, resgatando o valor da família, enquanto vertentes protestantes variam em abordagens com relação a isso. Em resumo, para nós fecharmos, a família, para o pensamento cristão, é vista como missão, também às vezes é usada a palavra vocação, santuário de Deus. Vocês se lembram que a gente falou sobre a família, o casamento como um lugar de santificação? Meu pai tem um livro chamado Família, como é que é o nome? A Casa do Oleiro. Família é a casa do oleiro. Santuário de Deus, gente. E por último, uma escola de virtudes. Fala comigo: missão, santuário e escola de virtudes. Embora, é claro, suas interpretações possam variar conforme igrejas, tradições e contextos atuais, tá? Infelizmente, existem as suas variações, mas de forma resumida aqui a gente deu um aparato geral ao longo da história do que Deus, do que os grandes pensadores cristãos e do que o mundo moderno fala acerca da família. Amém? Alguma perguntinha?
Nós vamos ter o horário da merenda agora. Tem um suquinho ali, uma bolachinha, tá bom, gente? E à sua disposição. E vamos fechar essa primeira aula. Então, 15 minutinhos de merenda e depois a gente continua aqui. 10 minutinhos, tá, gente? Pra gente pegar aqui. Vai lá.